Eu costumo brincar com as escolas que a gente conversa por aí em consultoria. O que fideliza uma família a uma escola? O que faz com que ela fique próxima durante 12, 14 anos de convivência com uma instituição de ensino? Filho não dá feedback. O filho, geralmente, você faz um evento maravilhoso e daí o pai pergunta, como é que foi lá, filho? Legal, pai, da hora, né? Mas o que a gente vê no Sapucaia, a gente vê uma qualidade da educação e a gente vê um vínculo muito grande com a família. Lá, a família faz parte do time. A família, ela precisa estar próxima. Então, eu queria que vocês respondessem quais são as estratégias para se chegar. Eu sei que vocês têm várias, inclusive uma das minhas lá. Então, como é que vocês fazem? Porque a família hoje, ela de 5 anos para cá, os modelos de família vêm mudando, a percepção do aluno, a percepção de fora, o tempo de qualidade tem também. Falem um pouquinho sobre o pedagógico de vocês, o que vocês valorizam e essa proximidade da família ser parte do time, fazer parte dessa tríade de aluno, escola e família, porque sem uma dessas pontas as coisas ficam mais difíceis. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a família e a Lu vai complementando, principalmente com as questões pedagógicas, enfim. Eu costumo dizer sempre que é assim, para mim, a educação ela é feita numa tríade, né? Como você mesmo citou. Então, a gente tem de um lado a escola, de um lado a família, que primam por um bem maior, que é o desenvolvimento do aluno, né? Então, se a gente não trabalha junto, isso não chega no que a gente deseja, que a gente almeja, que é o maior propósito da escola. É uma criança com um bom propósito pedagógico, um bom desenvolvimento educacional, com uma questão moral, ética e competências pertinentes ao seu desenvolvimento, né? Então, a gente faz algumas atividades para trazer essa família para perto do colégio. Porque o que acontece hoje, a gente entende muito, Paulo, que as famílias, elas primeiro estão um pouco sem tempo, né? Porque a vida cobra muito da gente, todos nós, né? A vida cobra muito, a demanda de trabalho aumentou. Por mais que a gente fale, muita família está de home, parece que o home ainda pesa mais do que quando a gente saía para trabalhar fora, né? Mas a gente tem propostas para trazer essa família para dentro do colégio. Então, a gente desenvolve durante todo o ano, além de todas as questões pedagógicas com as reuniões de pais e famílias, a gente tem o chá literário, que a gente convida as famílias para vir olhar de perto o material de desenvolvimento das crianças, principalmente da educação infantil, mensalmente. A gente tem mostras culturais, mostras literárias, a gente desenvolve passeios, a gente desenvolve projetos, que nós temos um projeto que se chama 4Ps, que é o Programa Pais por Perto, que nós trazemos pensadores para dentro do colégio, nós trazemos pessoas da área, influenciadores da educação. Tivemos o Drauzio... Você é um deles. Mas tivemos o Drauzio Varela há pouco tempo Tivemos o Drauzio Varela o ano passado, falando com o pessoal do terceirão, né? Falando com as crianças pequenas também, dando ali um estímulo, um incentivo, trazendo um pouco da história dele. Já tivemos a Cris Poli, Super Nani. Ela não gosta que usa Ela não gosta de Super Nani. Mas ela deu uma palestra muito bacana pra gente sobre a arte de educar, dos limites, do desenvolvimento, como a família deve lidar, ainda mais nesse mundo cheio agora de adversidades e de essa vida corrida, agitada. Foi um momento muito rico. Então, nós temos momentos em que a gente cria palestras. Então, como eu falei, você mesmo é um protagonista nesse projeto, né? Porque está sempre ali trazendo para a gente palestras com propósitos do anti-bullying, anti-drogadição, anti-racismo. Temos a Cláudia Fernandes também, que vem falar para a gente bastante sobre não só a questão da disciplina positiva, mas a questão das disciplinas familiares, né, dos propósitos de família. Temos o Ivan, que também vem falar bastante com a gente sobre cyberbullying. Então, a gente tenta, dentro do colégio, trazer a família de uma forma lúdica, de uma forma prática, de uma forma envolvente, em que eles se sintam pertencentes como participantes desta formação.
né? Hoje tudo se delega muito para a escola. A formação geral da criança, do adolescente se dá na escola. Mas não, a escola e a família, elas são a base. Se a gente não falar a mesma língua, se a gente não tiver os mesmos propósitos, os mesmos valores, não dá certo, né? Então, acho que quando a gente faz a escolha de uma escola, a gente tem que entender muito isso. Essa escola, ela condiz com as minhas verdades? Ela condiz com a minha história, com o que eu quero, o que eu almejo para minha família? Se sim, aquele é o lugar certo para você estar. E o Colégio Sapucaí, ele busca muito isso, né? Essa parceria da família. A gente tem uma série de programas solidários, Foca na Vida, a gente tem um trabalho de PAD, que é do aperfeiçoamento dos docentes. Então, a gente também está sempre resgatando, trazendo esse profissional para dentro da escola, não como colaborador que trabalha em sala de aula, mas como um ser humano que vai evoluir, que é co-criador, que é pertencente àquilo, que tem opinião, que tem voz ativa. Eu acho que tem um ponto muito importante, que no fim das contas, Paulo, a arte de educar, ela serve para todos, né? E quando a gente entende que existe essa educação para as famílias também, que ela deve existir, tudo começa a fazer sentido. Porque muitas vezes também, eu acredito, a gente percebe, as famílias também precisam, às vezes, de um norte, de um direcionamento, de um acolhimento, sabe? De serem ouvidas, compartilharem essas aflições. Ninguém nasce sabendo, né? Ser pai e mãe é uma tarefa que você só aprende vivendo. Claro. Então, a gente cria na escola essas vivências, que a gente fala mais do que nunca, as vivências em família, sejam nas reuniões mais desconstruídas, que a gente possa ter essa interação, sejam nas palestras, seja no conteúdo que a gente manda nesse marketing interno ou através do Instagram, sempre com o propósito de educar, de acolher e de instruir, sabe? Dar ferramentas para que essa parentalidade ela possa ser mais saudável, mais gostosa para a criança, para a família e, em conjunto, a escola, né?